Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá a todas e a todos, para quem está estudando pela manhã, ou quem está pela tarde assistindo esse vídeo, à noite ou até pela madrugada, né? Então sintam-se abraçados. Mais uma disciplina no curso de formação de guardas municipais da Prefeitura de Maceió. A gente fica muito honrado e feliz em poder participar. Eu não posso deixar de falar, né, de ter essa fala sempre nos nossos encontros. Hoje é uma disciplina diferente que vocês estão acostumados a lidar comigo, né, nas aulas de defesa pessoal, mas vamos falar um pouquinho sobre o espaço público. Falar primeiro sobre a questão do curso, né, o curso promovido pela SENSCS, e um curso que tem o seu centro de ensino e instrução, que tem a coordenação do Maia Júnior. Eu estou na coordenação do curso, né, desse curso nosso, nesse primeiro curso que está acontecendo. E nós temos ainda o professor Francisco, né, o mestre Francisco, mestre em educação, e é o responsável e coordenador de toda a parte pedagógica do curso. E a Dejna, né, GM Dejna também, dando todo o apoio, todo o suporte que nós precisamos para que o curso aconteça da melhor maneira possível. Depois eu vou deixar para vocês como será feita a nossa avaliação da disciplina. É uma disciplina relativamente curta, mas nós vamos tentar trazer muita consciência em relação a ela. A gente sabe que o nome da disciplina já é um nome grande, né? Eu já tomo conta da tela toda, mas é de suma importância trabalharmos essa questão dos espaços públicos e a nossa função dentro do espaço público, para que possamos fazer da melhor maneira possível. Afinal de contas, as guardas municipais são os órgãos das instituições de segurança pública que estão mais próximas do cidadão. Há de se convir que, se nós observarmos principalmente só de cara no aspecto territorial, nós temos as nossas nuances de aplicar dentro de um município, então nós estamos mais aprofundados e mais próximos, porque já estamos caracterizados, né, culturalmente, com a vida e as funcionalidades daquele local. Então não é diferente em Maceió. Nós já conhecemos Maceió, seus espaços, então quanto mais nós pudermos buscarmos instruções, buscarmos conhecimento, fica muito melhor a forma como nós vamos tratar e como nós vamos entregar esse serviço, né, de assegurar ao cidadão, de uma forma democrática, essa participação, esse poder de utilizar os espaços públicos. Então, essa é uma disciplina que será totalmente EAD, tá? Diferentemente de outras, né, como, por exemplo, a defesa pessoal, que vai ser presencial, e outras tantas que nós temos as aulas virtuais, as aulas remotas, mas essa disciplina em si, ela será totalmente em EAD, tá? Mas também teremos a nossa avaliação, a participação de vocês, que é muito importante. Esse feedback é o que facilita e o que faz com que a gente possa ir melhorando o curso e a disciplina. Então, é uma disciplina que eu vejo como muito importante, porque a gente vai trabalhar aqui questão de consciência. Eu vou deixar também algumas indicações bibliográficas, tá, para que vocês possam, quem tiver algum interesse de aprofundar-se mais no assunto, no tema, possa ir lá buscar algumas indicações, algumas coisas que vão deixar vocês mais aprofundados no tema. Então isso fica de muita importância. Fica aqui a fala inicial da disciplina nossa, tá? Essas técnicas que visam assegurar o espaço público como sendo um espaço democrático. E aí a gente já começa com um questionamento, tá? A gente tem que buscar muita reflexão para vocês. Será que é democrático mesmo? Será que o espaço público ele não é um espaço de privilégios? Então vamos começar a pensar. Então, essa disciplina, ela vem complementar já disciplinas de outros instrutores, de outros professores, que já vem falando sobre a questão da utilização do espaço público. Então nós vamos tentar trazer um grau de consciência, né, essas técnicas, princípios, para que nós possamos fazer realmente a nossa parte de fiscalizar, tá? Buscando justamente que nós possamos trazer
uma segurança, né? Uma garantia para que o espaço público ele seja de uso democrático. Tá? Então a gente tem esse objetivo com essa disciplina, que é curta, mas que vem complementar outras, e quando nós juntamos todas nesse meio multidisciplinar, ela traz uma forte importância para isso. Então, nós vamos começar tratando dos princípios, né? Então os princípios que vocês vão perceber voltados à utilização do espaço público, e nós temos eles de suma importância, que é o ambiente onde todos podem conviver, né, em harmonia. Então, a nossa parte ela é importantíssima. A Guarda Municipal atua diretamente, tá, nessa busca pela democratização dos espaços públicos. Então, vamos começar. Vou colocar aqui alguns slides, né? Vocês vão ficar também só olhando para mim falando, então vocês vão ficar vendo aqui agora alguns slides, depois eu volto para mim e nós vamos complementando, tá certo? Eu coloquei aquele questionamento no início: será que é democrático? Será que tem locais que são locais de privilégio para alguns? Isso aí a gente vai debater depois, mas vamos primeiro falar sobre os princípios. A gente vai começar aí com o primeiro princípio para vocês. Então vamos começar com os princípios, né, conforme nosso combinado, que são de suma importância e permeiam toda essa discussão nossa. Então vamos lá para o nosso primeiro princípio, que é o da diversidade de usos, né? Então o que podemos falar? Que é justamente um mesclar entre o uso de residências com áreas de trabalho e o uso comercial. Podemos citar bairros, bares, restaurantes, cafés, comércio local. Ele visa atrair pessoas e tornar um ambiente mais seguro e amigável. A diversidade de usos gera atividades externas e contribuem para a segurança dos espaços. Principalmente, isso é importante para a gente, né? Mais pessoas nas ruas ajudam a inibir a criminalidade. Essa diversidade, porém, precisa abranger todos os turnos. É importante tenhamos, se o ambiente ele é muito atrativo durante o dia, que ele também seja durante a noite, né? Senão o ambiente fica em um total desequilíbrio. E é importante justamente que a gente tenha essa atenção. Fachadas ativas traz basicamente nuances do primeiro princípio que nós falamos. Um exemplo: a comunicação entre o nível térreo de um prédio, a calçada e a rua em frente, por razões bem semelhantes ao que a gente falou anteriormente, né, ele contribui para a segurança, mas também é atrativo do desenho urbano. O nosso desenho urbano ele tem que ser atrativo, porque se a rua é mais interessante visualmente, são mais utilizadas pelas pessoas. Isso é uma coisa bem, até lógica, né? Dimensão social e a vitalidade urbana. Como agregador de pessoas, o espaço público tem poder de influência também na dimensão social. Quando você tem ruas, praças, parques, calçadas, ciclovias amplas, com acessibilidade, um mobiliário urbano que estimula a interação entre as pessoas e o ambiente, esses ambientes geram uma apropriação positiva do espaço público. E aí as pessoas tendo essa dimensão social, né, vai gerar um impacto muito positivo. Por isso, esse princípio, dimensão social e vitalidade urbana, tá? De suma importância também. Passemos então para o próximo princípio, tá? A escala humana. E aí é bem simples também, tá? Quando ele fala que mega construções podem afetar negativamente a saúde das pessoas. Existem estudos que mostram justamente, por exemplo, as pessoas que estão caminhando num local e aquele local ele tem fachadas vazias e inativas, as pessoas andam mais rápidas porque se sentem mais inseguras. E em alguns ambientes que têm uma vida mais ativa, as lojas estão abertas, né, ambientes vivos, as pessoas transitam com mais tranquilidade. Isso a gente consegue, como é importante, né, os estudos, as pesquisas, para observar essa questão dentro da segurança. Como a pessoa se sente segura ou como a pessoa vai se sentir insegura diante do local. Então, esse é o princípio da escalada humana, tá? É importante. E passemos agora para o próximo princípio. Princípio da iluminação. A iluminação eficiente e voltada para a pessoa, ela facilita a ocupação dos espaços públicos. Por quê? Poxa, se eu não tenho mais a questão da luz solar durante o dia e à noite eu posso ter essa iluminação, né? Ela vai facilitar muito as atividades que são instaladas naquela região. Isso é também bem autoexplicativo.
fomenta a economia local. Os espaços públicos de qualidade não só beneficiam as pessoas, quando oferecem uma área de lazer e convivência, como também tem o potencial de fomentar a economia da área onde estão inseridos. Isso porque as boas condições de circulação das pessoas a pé, de bicicleta, ou seja, a acessibilidade do local, eles levam a facilidade ao comércio local. E isso ajuda demais, né? Não podemos esquecer o quanto isso é importante, e aí a questão do comércio e das pessoas, né? E vivendo em harmonia, isso é importantíssimo. Passemos para o próximo, a identidade local. Os ambientes públicos devem ser planejados para os pequenos negócios. A gente sabe que é importante os grandes empreendimentos, supermercados, né? Aquelas mega lojas, são importantes. Mas é importante também a economia local. Tá? Isso porque a economia local não é só a questão da economia em sentido estrito, estou falando só apenas do recurso financeiro, mas também porque ela vai gerar movimento no local, ela vai gerar, ela pode ter todas as capacidades que nós falamos a respeito do ambiente democrático. Então, que o bairro esteja vivo, que a rua esteja viva, que ela esteja em movimento o tempo todo, que esteja ativa, e isso é importantíssimo, tá? Para isso é importante que as ruas sejam ruas completas, tá? Sempre que possível, as áreas públicas devem ser pensadas seguindo os princípios das ruas completas e dos espaços compartilhados, né? A gente não pode esquecer isso jamais. O conceito de ruas completas, para ficar bem claro, define que ruas devem ser planejadas para garantir a circulação segura de todos os usuários. Observem que sempre o termo segurança está presente quando a gente fala em espaço público. Então vejam a nossa responsabilidade em relação a esse tema, que às vezes passa por despercebido, parece não ser tão importante, mas é de suma importância. Passemos para o próximo princípio, que é o princípio das áreas verdes, que além de contribuir para a qualidade do ar e ajudar a amenizar as temperaturas no verão, a vegetação tem o poder de humanizar as cidades, atraindo as pessoas para a atividade ao ar livre. Outra coisa que é importante, tem muita gente praticando esportes, então, se você vê como o ambiente, esse espaço público, ele interfere, inclusive, nos investimentos naquela questão da saúde, porque uma população mais ativa, praticando exercícios, com certeza o investimento no setor os gastos com remédios, com internamentos serão menores, né? Como é importante a gente observar por todos os prismas. A participação social, o último dos princípios que nós colocamos, que é a questão justamente de envolver a população na concepção, no planejamento, na administração dos espaços públicos, que todos participem. Vocês viram os princípios, é claro que de acordo com o autor, dependendo com os objetivos que nós vamos observar a questão do espaço público, esses objetivos podem modificar, podem ser mais, podem ser menos, podem ser outros, claro, mas o objetivo nosso aqui é trazer uma questão de consciência de que os integrantes da Guarda Municipal não são meros operadores da segurança pública que estão no ambiente público apenas para garantir que determinado equipamento não seja danificado. Mas, além disso, e muito mais além disso, nós precisamos ter consciência de que o ambiente ele é um ambiente para todos. Então, nós participamos também desse processo de democratização do espaço público. Um espaço público para todos é um espaço onde todos possam transitar, exercer suas funções, sem sofrer discriminação, né? Tendo sua liberdade, claro, sem atrapalhar a liberdade de outros também, mas que nós tenhamos essa consciência. Nós somos garantidores. Então, nosso objetivo é garantir que o ambiente seja público. Então, o que é que nós temos que observar nesse ponto? Não é só apenas os equipamentos, mas é preciso que nós possamos observar no contexto macro, né? Onde nós temos hoje um grande conflito entre nas cidades, se ela está sendo preparada para as pessoas, ou se ela está sendo preparada para os negócios, ou se ela pode ser preparada para os dois, né? Se isso é possível, como vai acontecer, como está acontecendo essa harmonização, se há harmonização nisso, né?
e ser um ambiente democrático. Então, nós precisamos observar se nós estamos observando algum ponto de discriminação. Nós sabemos que muitas vezes a mulher não consegue transitar pelas mesmas ruas que um homem passa com tranquilidade, não é a mesma segurança que ela vai sentir ao passar naquele lugar. Nós sabemos que existe muita discriminação em relação à pessoa negra, existe muito. Nós tivemos casos recentes de violência por alguém simplesmente achar que ia ser assaltado porque a pessoa era negra que estava se aproximando dela. Isso é um absurdo nos dias de hoje, mas nós temos algumas heranças que trazem esse hábito, essas coisas negativas estruturais que nós temos na nossa cultura. Então, é a questão da discriminação racial, é a questão do machismo, né? São as condutas que nós vemos aí sendo praticadas contra as mulheres, contra a discriminação de gênero. Então, isso acontece todo instante e acontece muito no espaço público. E muitas vezes, quando nós vamos para a literatura, nós nos debruçamos apenas com as questões de um parque, de um playground, de um equipamento que está sendo depredado, mas não é isso, tá? Não é esse ponto apenas. Nós precisamos estar atentos para mantermos o ambiente público como um ambiente democrático, um ambiente de todos. E nós somos garantidores disso, né? Existem polícias, órgãos para trabalhar justamente com a garantia dessa harmonia no espaço público, mas a guarda municipal é aquela que está mais próxima, é aquela que conhece cada rua, é aquela que conhece cada espaço, a escola, o comércio local. É a guarda municipal que tem conhecimento daquele município. Então, um exemplo nosso aqui da Guarda Municipal de Maceió, o projeto A Guarda Faz Escola, um projeto onde eu tive a honra de participar e consegui observar como nós conseguimos adentrar em alguns locais, alguns bairros, onde a Polícia Militar não conseguia entrar com facilidade, outros órgãos de segurança não conseguiam entrar, e nós conseguimos adentrar ali, porque estávamos atrelados à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, e conseguimos entrar ali e observar nesse espaço público, que também é um espaço público que às vezes é esquecido, né? Que a gente vê que às vezes um local é mais privilegiado do que o outro, algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras. Então, que fique bem claro, tá? A questão de um espaço público democrático, ela perpassa por toda essa questão física. Vou dar um outro exemplo aqui importante, né? Você sabe que eu sou militante, né, nas questões dos direitos da pessoa com deficiência. E é crítico como nós observamos tantos problemas de capacitismo em nossa sociedade. Capacitismo nada mais é do que o preconceito com a pessoa com deficiência. Tá? E quantas ações, atitudes e omissões são feitas em nossa cidade que deixam a pessoa não poder participar de dos espaços públicos. Esse espaço público, será que ele está preparado para todos? Será que tem rampa? Será que... Eu estou falando só aqui agora de questões arquitetônicas, que são bem mais fáceis de se tratar, tá? Mas o nosso grande problema são as barreiras atitudinais, porque nós temos barreiras arquitetônicas, é claro. Então você observar onde não tem uma rampa de acesso, um corrimão, onde não se pode falar sobre acessibilidade, né? E a acessibilidade, ela, sempre que a gente buscar acessibilidade, vai passar por dois princípios básicos, tá? Autonomia e independência, isso aí não pode faltar, ou seja, a pessoa pode tentar fazer só, e ela pode fazer quando ela quiser, e a gente observa em alguns pontos, programas, projetos que às vezes falam que é de acessibilidade, mas não trazem esses dois pontos. Se não trazem esses dois pontos que eu acabei de falar, independência e autonomia, não é acessibilidade.
e nós vivemos num ambiente acessível, será que o espaço público é acessível? Será que o cadeirante consegue transitar por todas as calçadas de Maceió? Será que uma pessoa cega consegue transitar em todos os cantos? Será que uma pessoa surda, né, ela consegue... Olha que é lei, tá? Que tenhamos Libras nas escolas, e seria importantíssimo isso, que já cedo todos pudessem ter Libras, como a Guarda Municipal aqui oferece cursos, mas infelizmente ainda não temos nas escolas, e seria importantíssimo, tá? Já vindo da educação de berço. Então, isso sim, a essa acessibilidade, nós estaremos garantindo o espaço público como meio democrático, né? E aí, a ideia maior aqui é justamente essa, trazer essas perguntas. Eu vou deixar agora a questão da nossa avaliação. Nossa avaliação ela é bem simples. Você vai falar em no mínimo 10 linhas sobre a seguinte questão, tá? E eu vou colocar isso no Drive também, para que vocês possam pegar por lá. Você vai poder pegar essa ficha que eu vou deixar pronta com essa questão, e você pode preencher. Não pode ser digitado, tem que ser escrito à mão, tá? E você vai entregar na coordenação de ensino e instrução da Guarda Municipal, certo? Da SENSC. Então, qual é a questão? Você acredita que entre os órgãos de segurança pública, né, entre as instituições de segurança pública, a Guarda Municipal é aquela que pode muito mais garantir que o espaço público seja um espaço democrático? E aí você vai responder se sim ou se não. E vai explicar o seu sim ou vai explicar o seu não em no mínimo 10 linhas. Certo? Então essa será a nossa avaliação. Deixarei também aqui como uma proposta de leitura, tá? Dos Delitos e das Penas, de César de Beccaria. Não tem que você vai ter que ler esse livro para poder responder a questão, não. É apenas para que vocês observem essa questão discriminatória, como ela é enraizada. Então é um livro que traz muito essas ideias de Lombroso, tá? Para vocês terem ideia, só para dar vou trazer um pouquinho do que se fala, né? Lombroso, ele teve muitos estudos, dentre eles ele começou a tentar tipificar fisicamente o delinquente, tentar tipificar as características físicas, por exemplo, de um ladrão, de um assassino. Então, o tamanho da mandíbula, o tamanho do cérebro. E aí, se você de repente tivesse aquelas características, você, para a tese dele, você já tinha as características de uma pessoa que iria ser contra a lei. E aí imagine o nível de discriminação, de preconceitos, já de criança. Você já vê, esse menino aqui tem o porte físico, o desenho físico dele já é um desenho para um criminoso, para um assassino, para um ladrão. Então, nós temos resquícios disso aí ainda na nossa sociedade. E nós, como garantidores do espaço público democrático, precisamos fazer justamente com que isso não aconteça, com que todos tenham oportunidades, porque o que se precisa é de igualdade de oportunidades. Então, colocarei no Drive, no grupo também do WhatsApp, a ficha. Essa ficha você pode imprimir e vai preencher à mão e depois entrega na coordenação, tá? de ensino da SENSC. Pode ser o dia das avaliações, que você vai lá fazer sua avaliação de outras disciplinas, você levar e fazer. Também deixarei na coordenação a ficha impressa, caso você não tenha como imprimir por aí, pega na coordenação e você já responde a questão, certo? Então, mais uma vez, agradecer a todos, né, que tiveram aí tempo para prestar atenção, para estar aqui no vídeo. Fico aberto para que a gente troque ideias, né, no próprio grupo lá do WhatsApp, quando a gente estiver presencialmente também, para que a gente possa até continuar com esse assunto, que é de suma
suma importância. Então é uma disciplina com um tempo relativamente pequeno, mas que nós podemos utilizar esse pequeno tempo para trazer consciências. E essa é a ideia, é isso que nós queremos explorar nesse curso, tá certo? Sintam-se todas e todos abraçadas e abraçados. Até a próxima. Bons estudos!